Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser dessa forma e eu vou mostrar algumas coisas que vão ajudar vocês a responder a atividade que eu passei na aula passada e vou falar algumas coisinhas a mais e vou deixar um outro desafio para vocês para dar continuação ao que a gente está vendo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que hoje quem está programando pelo celular ou pelo computador vai ter que fazer as atividades ou os códigos que a gente vai ver hoje pelo modo compilado. Então, eu vou mostrar aqui as duas formas, tanto quem está usando o celular como quem está usando o computador. Primeiro, para quem está usando o celular, você vai abrir o QPython 3, tá? E você vai escolher esse modo aqui, o modo editor, tá bom? Então, você clica no modo editor. Esse modo editor, pessoal, usa aquela técnica de compilação, né? Para converter a linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível. Então, aqui vai aparecer uma telazinha em branco, ou uma página em branco, e aí você vai colocar todos os teus códigos, tá bom? Agora eu vou mostrar para quem usa o computador ou o notebook que baixou o programinha lá do Python. Você vai procurar aí no seu computador essa palavrinha IDLE, idle, tá? E aí você vai clicar nesse programa que vai aparecer, o IdlePython. Então, é a partir dele que a gente vai conseguir acessar o Python e fazer todos os códigos. Assim que ele abre, ele vai estar abrindo aí, ó, essa primeira tela, no modo interpretado, aquele modo que a gente estava utilizando antes. Como é que você vai fazer para entrar no modo compilado? Você vai vir aqui em File, New File, ou a tecla de atalho Ctrl N, e aí ele vai abrir essa telinha em branco, essa página em branco, e aí você pode começar a fazer os seus códigos. Então, visto essas duas formas, tanto para quem vai utilizar o celular ou para quem está utilizando o computador ou notebook, vamos então para a aula de hoje, tá? Então, vamos lá. É interessante lembrar algumas coisas que a gente faz com o celular. Imagine, quando você quer jogar um joguinho que tem aí no seu celular, você vai clicar no ícone lá do aplicativo do jogo e vai jogar, você vai interagir com o jogo, não é? Se for um jogo de luta, um jogo que você está dirigindo um carro, então você vai ter que clicar na tela do seu telefone para que o carro vá para um lado e para o outro, ou então você está movimentando o avatar lá do jogo para ele pular, para ele abaixar, enfim, fazer aquilo que o jogo tem que fazer. Então, todos os programas, eu falei jogo que talvez seja mais fácil vocês entenderem, mas todos os programas, pessoal, a gente interage com o computador, a gente interage com a máquina. Então, lembre-se quando eu falei para vocês que o computador ele tem esse funcionamento básico, né? De entrada, ele vai processar aqueles comandos que a gente vai passar para ele, ou através de um toque, né, que é o touch, ou através de uma voz, enfim. Ele vai processar e vai nos retornar a saída, vai nos dar uma resposta, e tem várias formas como é que a gente faz essa entrada e como é que o computador, entre aspas, fala com a gente utilizando a saída. Então, aqui na programação também existe isso, né? A gente vai criar programas, a gente vai criar um código e que esse código, a partir de agora, ele vai se tornar algo mais interativo, onde a gente pode conversar, né? Interagir com o código, dando algumas respostas, ele vai processar aquilo ali, dando algumas informações, ele vai processar aquilo ali e vai nos dar alguma resposta de acordo com o que a gente vai programar. Olha que legal, né? Então, qual é essa função, né, esse comando que faz essa parte de entrada? Porque a gente já viu esse aqui, ó. A gente já viu o comando de saída, que é o print. Então, ok, beleza, comando print, a gente já sabe que é para mostrar alguma coisa. Mas e os comandos de entrada? Qual é o comando que faz essa ação de entrada? É o comando input, tá certo? Então, o comando input vai ser o comando responsável por fazer essa entrada. Então, perfeito, a gente já vai aprender a fazer a entrada. Quem vai processar, obviamente, é o processador do seu celular ou vai ser o processador do seu computador, e a gente vai dar um comando de saída, né? Então, a partir de agora, a gente vai criar códigos interativos. Entrada, processamento e saída vai ser o funcionamento básico aí do computador, tá bom? Uma coisa importantíssima, o comando input, pessoal, ele sempre, tá? Grava isso aí, anota isso aí,
ele sempre vai vir acompanhado de uma variável. Por quê? Imagine só, você chegou em um local novo e você quer saber o nome das pessoas que estão ali naquele redor. Como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma pergunta, né? Se apresentar, obviamente. E você, para saber o nome de alguém que você queira saber, você vai ter que perguntar, né? Oi, boa tarde, bom dia, enfim. Qual é seu nome? Veja, você está interagindo com a pessoa, fazendo uma pergunta, beleza? Então, o input é basicamente isso, é uma forma da gente interagir, ou o programa interagir, e ele é basicamente isso, para ele querer saber de alguma coisa, né? Ele quer saber, qual é o nome da pessoa, ou qual é a sua cor favorita, ou qual é a sua comida favorita, né? Qual é o teu peso, qual é a tua altura? Obviamente que vai depender do código que a gente vai estar codificando, que a gente vai estar programando. Mas é basicamente isso. É algo que a gente precisa saber para construir o nosso programa e a gente vai utilizar o input para fazer essa pergunta, tá certo? Então, por que ele sempre vai vir com a variável, professor? Porque lembre-se, para que serve a variável? Para a gente armazenar uma informação. Se eu pergunto o nome de alguém, aquela pessoa vai me responder o nome dela e eu, obviamente, vou armazenar aquele nome no meu cérebro, né, na minha memória. Então, é basicamente isso que o comando input e a variável vão fazer, tá? E aí ele fala, no comando input deve ter a pergunta, ou seja, a mensagem daquilo que você quer descobrir, daquilo que você quer saber. E essa pergunta, né, essa frase que a gente vai colocar, ela tem que ficar entre aspas, simples ou duplas. Vamos ver na prática aqui, no código? No material de vocês, que eu já postei desde a aula passada, tem esse código aqui, ó, um exemplo de um código, que basicamente já ajuda a vocês responderem a atividade número 2, tá? Então, você pode colocar, né, na verdade, você deve colocar esse código aí no seu celular, no seu computador, para ver o que vai acontecer você fazendo dessa forma. Então, vamos programar isso aqui, que é justamente o que ele quer o nosso exemplo, para criar um código e receba, olha só, ele quer o nome de uma pessoa, a idade de uma pessoa e a altura. Então, a gente tem o quê? No mínimo, aqui a gente vai ter 3 variáveis, né? Ó, a variável nome, a gente pode até usar a variável idade e a variável altura. Então, vamos programar aqui, tá? Eu vou utilizar hoje o programa do Python instalado no computador. Então, ele quer o nome, a idade e a altura. Então, a gente vai começar com a variável. Variável nome, ela vai receber, bom, ela não vai receber um nome direto. A gente vai utilizar agora a função input para fazer a pergunta e quando esse programa for rodado, a gente interagir, a gente mesmo responder qual é o nome que vai ser ali, tá? A gente não vai colocar um nome aqui direto, como a gente fazia antes. Então, vai ser assim, ó, nome, aí o input, abre parênteses, aspas duplas, e agora eu vou colocar a minha frase, a minha mensagem, a minha pergunta, que a forma como você vai fazer isso é muito subjetivo. Cada um faz a pergunta que quer fazer. Mas como a gente quer saber o nome, eu posso colocar assim, qual... Vou colocar tudo em maiúsculo, tá? Mas não é obrigado, mas só para ficar mais bonitinho. Qual seu nome, tá? Então, isso que eu fiz é obrigatório. O que é obrigatório? O parênteses, as aspas duplas, porque a gente vai fazer uma mensagem, aí você tem que fechar as aspas duplas e fechar o parênteses, obviamente. Tá certo? Tudo bonitinho. O que se abre tem que ser fechado, né? Beleza, já tenho aí aquilo que estava sendo pedido, que era para você ter a informação sobre o nome de uma pessoa. A outra coisa é idade. Então, eu vou criar aqui uma variável idade e vou fazer a mesma coisa, ó, input, né? Abre parênteses, abre aspas e vou seguir a mesma coisa. Qual sua idade? Certo? Agora aqui vem um detalhe que é bom você anotar, mas também tem no material de vocês. No material de vocês aparece, antes do input, a palavrinha int, né? Mas por que apareceu a palavrinha int? Ó, vamos lá, pessoal, vamos botar um pouquinho o tic-tac para funcionar. Quando eu pergunto a idade de uma pessoa, a pessoa vai me responder qualquer número, né? 15, 16, 30, 42 anos, 37 anos. Veja que esses números relacionados à idade, obviamente são números. E outra coisa, esses números a gente sabe que é inteiro. Ninguém vai perguntar uma idade para alguém e a pessoa diz, não, eu tenho
30 anos, ponto 4. Opa, ninguém vai fazer isso, né? A idade sempre vai ser um número, e esse número sempre vai ser inteiro. Por isso, a gente coloca, principalmente quando a gente for fazer uma pergunta, ou quando a gente quer saber algo que essa resposta pode vir um número, a gente coloca o int. Quando esse número for inteiro, no caso da idade, tá bom? A outra coisa, ou a outra informação que a gente tem que ter é sobre a altura. Aí vamos pensar, você imagina, bom, quando alguém pergunta sobre a minha altura, eu vou dizer, eu tenho 1,65 m. Veja que a gente sabe que é 1,65, né? Esse número é um número, ok, mas é um número quebrado. E número quebrado, você lembra que é o float. Então, por isso do input, a gente vai colocar o float, porque a resposta que vem daqui vai ser o número, mas esse número é quebrado, certo? Então, vou colocar assim, ó, qual sua altura? Então, basicamente isso. Mas veja que o resto da estrutura do uso do input é igual. Ó. Input, abre parênteses, abre as aspas, porque você vem a sua mensagem ou a sua pergunta, fecha aspas e fecha parênteses. Ah, professora, mas lá no nome só tem um parênteses e depois fecha um parênteses. Aqui não, tem 2 parênteses, mas olha, se você abre 2 coisas, você vai ter que fechar 2 coisas. Por isso que você vai ter um parênteses aqui, outro aqui, e lá atrás, né, lá no fim, você fechou também 2 parênteses. É sempre essa regrinha, tá? Abriu um parênteses, fecha um parênteses. Abriu 2, fecha 2. Abriu 3, fecha 3, tá certo? Professor, e se eu esquecer, vai dar algum erro? Eu vou deixar aqui de propósito, ó, sem um parênteses, pra gente ver que sim, vai dar um erro, tá? Não agora, porque aqui é o modo compilado, tá bom? Bom, basicamente a gente tá pegando essas informações, eu tô pedindo essas informações, e agora eu vou mostrar, né? Lembre-se, entrada, que a gente está fazendo com input, isso vai ser processado e a gente vai mostrar agora através do print que a gente conhece. Então, vou fazer assim, ó. Só para ficar mais bonitinho, tá? Nome, eu vou chamar a variável nome. Depois, outro print para chamar a idade da pessoa, né? Lembre-se dessas regras. Quando eu tenho print, o meu texto sempre está entre aspas duplas. E quando eu tenho um texto e variável, eu separo com a vírgula, certo? Por isso que tá assim. E a última coisa que eu quero mostrar é a altura, né? Então, para ficar tudo bonitinho, ó, altura, e chamo a variável, variável altura. Perfeito. Bom, o que você vai ter que fazer agora? Então, eu vou mostrar mais uma vez, tanto aqui para o computador, para quem está utilizando o computador, e também vou mostrar lá para quem está utilizando o celular, tá? Aqui, como é que eu faço para ver, professor, esse programa aqui, né? Como é que você vai fazer, né, para ver? Você vai vir aqui em File, você vai salvar, né? O primeiro passo é você salvar isso aqui, né? Então, você vai vir em Save, ou Ctrl S. Aí aqui, pessoal, vai aparecer a pasta. Você escolhe uma pasta onde você quer salvar. Se você quer salvar dentro da própria pasta do Python, ou você cria uma pasta aí, né, aí dos seus estudos, né, lógica de programação, enfim. Escolha um local onde você quer isso. Eu tenho uma pasta, né, com todos os assuntos de vocês, enfim, dentro da pasta lógica. Aqui dentro da pasta lógica, eu vou criar uma outra pasta, assim, com o nome códigos. Fica tudo salvo, tudo no mesmo lugar. E aí, dentro dessa pasta códigos, ó, eu vou colocar o nome desse arquivo. Então, eu vou colocar assim, aula, underline, input. É o nome do que eu quero colocar nesse meu arquivo. Fique à vontade para colocar qualquer nome que você queira aí nesse seu arquivo, tá bom? Não se esqueça também de botar a extensão, que é aula, underline, input.py, certo? O nome fica a critério de vocês. O que não pode deixar de ter é o ponto .py, né? O ponto .py, que é a extensão dos arquivos em Python. Beleza, agora é só salvar. E você vai no Run, que é para rodar, né? Que é para executar esse programa, esse código. Run, e vem aqui no Run Module, ou a tecla de atalho F5.
Aí, olha só, deu um erro aqui logo, né, ó. Inválido de sintaxe. Lembre, sintaxe. Ah, professora, sintaxe, você já falou sobre isso. É a regra da linguagem. Então, alguma coisa foi violada aqui na regra. O que é? Eu fiz de propósito, você lembra? Que foi justamente aqui, ó. Veja que tenho 2 parênteses abertos. E aqui, no final, só tem um. Então, o erro está justamente aqui. Certo? E aí eu coloco para rodar de novo, ó, já que eu consertei. Aí ele pergunta que você deve salvar, mas isso aqui já foi salvo. Então você dá só um OK. Agora sim ele vai começar a rodar. E veja, ó, ele está esperando, ele fica aí piscando e não faz nada porque ele está esperando você interagir. Olha que legal, agora você vai interagir com o programa. E aí ele está esperando, ó, qual o seu nome? Fez a pergunta, né? Está esperando você colocar alguma coisa. Então, coloca aí o nome, ele continua. Ó. Qual a sua idade? E qual a sua altura? 1,67. Ponto. Passei todas as informações que ele estava me pedindo e agora ele está mostrando para mim. Ó, nome, idade 33 e altura 1,67. Olha que legal, olha que bacana. Uma interação entre você e o teu código, tá? Vou fechar aqui. E agora eu vou mostrar, né, que eu tinha prometido para quem está usando o celular. Então, eu vou só copiar aqui, abrir aqui já tinha aberto, né? E vou colar, ó, tá do mesmo jeito, colei. Veja que o código não vai mudar para quem usa o celular ou usa o computador, porque a linguagem é a mesma, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Bom, você vai ter que salvar, a mesmos passos também, né? Salva esse código, clicando aqui nesse botãozinho. Ele vai também abrir as pastas do teu celular. Você vai dar um nome, a mesma coisa que eu fiz. Vou, inclusive, colocar o mesmo nome, né? Aqui eu estou no celular, você coloca o nome, mas não se esqueça de colocar .py e do lado aqui, onde tem esse tracinho, você dá OK, ou seja, você salvou, acabou de salvar esse código. Olha só aqui, ó, lá em cima, aula underline input.py. Como é que eu faço para rodar, professor, aqui no celular? Depois que você salva, você vem aqui embaixo, tem o play. Você aperta no play. E aí ele vai abrir aquela telazinha preta. Da mesma forma, você vai interagir agora. Qual o seu nome? Ele está parado aí, não é porque ele deu erro, não. Ele está esperando você colocar alguma coisa. Evelyn. Eu vou colocar outra idade aqui para mim, né? Digamos que eu sou uma pessoa jovem, tenho 15 anos. E a altura, digamos que eu sou um pouquinho mais alta, 1,81. Não importa qual as informações você está passando, qual o nome você está passando, ou qual os dados você está passando. Veja que ele vai fazer aquilo que a gente acabou de programar, beleza? Então, lá no material de vocês, tem esse código feito que eu acabei de fazer, né? Então, coloquem no celular de vocês, coloquem lá no computador para ver, né? Justamente o que vai acontecer, que foi o que eu acabei de mostrar, tá certo? E ele vai explicando por que deve ser colocado o int, por que deve ser colocado o float, tá tudo aqui no material explicado, tá? O material também tem explicando, mais uma vez, essa questão, né? Quando você tem texto e variável, você tem que separar pela vírgula, o texto dentro do print, né? Tem que ficar entre aspas duplas, a variável não, a variável é solta, digamos assim, tá bom? Sem aspas, tá ok? E a prática 2, que tá desde a aula passada, mas eu ampliei o tempo de entrega, né, porque eu não tinha mostrado, mas ela é bem simples, depois que você vê o material e assiste aqui a aula. O que você vai ter que fazer? Criar um código que recebe o nome, o e-mail e o curso. Bom, tá bem simples, 3 variáveis, bem parecido com o que eu acabei de fazer. E mostrar as informações que você acabou de receber, ou seja, bem idêntico, né, pessoal? Tá até praticamente respondido aí no material de vocês. E aí ele tá pedindo para você usar o modo compilado. Veja que eu mostrei o modo compilado lá no início aqui dessa aula, tanto para quem usa o celular, tanto para quem usa o computador, tá bom? Mais um pouquinho de assunto, né? Só para eu deixar o desafio dessa semana para vocês, uma coisa que a gente já até viu na aula passada, eu fiz questão de fazer alguns códigos utilizando as 4 operações básicas da matemática, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para cada uma dessas operações, no Python vai ter os seus símbolos, né, que vai representar aquilo. Lembre-se que eu mostrei esse código, fiz um código, né, tem no material de vocês um código parecido com esse aí, ó,
mostrando todas as 4 operações básicas. A soma, certo? A subtração, a multiplicação, que é usado o asterisco, e a divisão, que é usado essa barra. Então, as 4 operações eu já mostrei para vocês. O que eu vou mostrar hoje são mais 3 coisinhas que a gente pode também estar fazendo, mas também vem da matemática, que é a divisão inteira, o resto da divisão e a potência, né? Você elevar um número a outro, tá bom? Vamos lá. No material de vocês, pessoal, tem também um código, você pode estar colocando isso aí no celular de vocês, lá no programa do Python, para ver, né, justamente para você aprender a mexer com esses operadores, que a gente chama de operadores aritméticos, para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, tá bom? Então, aplique isso lá no computador de vocês ou no celular, mas eu vou mostrar aqui também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas operações da matemática, além da divisão inteira, do resto e da potência. Então, eu vou utilizar aqui o modo mesmo interpretado, que é mais rápido, e vou fazer com números diretos. Lá no material de vocês tem usando variáveis, mas vamos lá, né? Então, o Python ele pode funcionar como uma calculadora. Então, veja só, né? Se eu usar 5 mais 6 vai dar 11. 76 menos 23, né? Vai fazer a operação da subtração. Se eu colocar 9 vezes 5, que é o asterisco aqui, a multiplicação vai multiplicar. E se eu pegar 90 dividido por 4, por exemplo, a divisão aqui é a barra, vai dar o resultado. Bom, aí eu falei da divisão inteira. Como é essa divisão inteira? Veja, né, que 90 dividido por 4 dá uma dízima, dá 22,5. Se eu quero só a parte inteira, qual seria a parte inteira? Seria somente o 22. Então, tem como eu fazer 90, aí eu vou utilizar as 2 barras. 2 barras, 4. Ele vai fazer uma divisão, só que ele vai retornar a parte inteira. Isso tem no material de vocês. Tá aqui, ó, divisão inteira, né? O resultado, ele pega o resultado da parte inteira, tá certo? O próximo é justamente o resto da divisão. Vai fazer uma divisão, só que ele vai mostrar o resto. Então, eu vou continuar usando o 90 dividido por 4, só que qual é o símbolo? Para que eu possa ter o resto da divisão? É o símbolo do porcentagem. Se eu fizer isso, o que é isso? Ele vai pegar 90 dividido por 4 e vai mostrar o resto. A gente sabe que tem resto, por quê? Porque deu uma dízima. Então, se deu uma dízima é porque vai ter um resto daquela divisão. E aí ele mostra que o resto é 2. Então, tem como você fazer isso. E por último, se você quiser elevar um número a outro, por exemplo, 4 elevado a 3. Então, você vai colocar os 2 asteriscos. 4 elevado a 3, que vai dar 64. Outro exemplo, 7 elevado a 5. Então, toda vez que você quiser elevar, você vai utilizar os 2 asteriscos, tá certo? Isso aí que eu mostrei para vocês está no material, então vejam, refaçam esse código que está no material de vocês. E o desafio, né, a prática 3, que vai ficar aí para vocês, é bem simples. Eu já coloquei aqui um pedaço do código, já estou ajudando vocês, né? Eu criei aqui 2 variáveis, utilizando aqui ó, a função input, que esses números que vai ser digitados ou vão ser digitados, como a gente não sabe se pode ser um número inteiro ou um número quebrado, vamos colocar aqui float, porque é um tipo que recebe todos os números. E aí eu fui fazendo, ó, criei uma variável soma, que está somando as 2 variáveis no 1 e no 2. Criei a variável subit, que está fazendo a continha da subtração, no 1 menos 1, 2. E coloquei as respostas, né, os resultados, através do comando print. Tá? Bom, eu coloquei aqui no aplicativo, ó, praticamente o código que tem no material de vocês. E aí eu vou, o que a atividade está pedindo? Para você criar uma nova variável, então você vai criar uma nova variável, pode pegar o exemplo ou de num1, de no2, faz igualzinho, só vai, obviamente, sei lá, num3, por exemplo, né? Cria uma nova variável, faz assim para receber um outro número, e com essa nova variável você vai fazer as outras operações básicas da matemática, que está faltando o quê? Está faltando a multiplicação e a divisão. Então, você vai pegar essa outra variável e vai fazer a divisão, seguindo o exemplo aqui, ó, da soma e da subtração. Então, você faz a divisão e a multiplicação.
Só que quais são as variáveis que eu vou utilizar, né? Você vai utilizar a variável num2, que já está criada, e a variável aí que você acabou de criar, tá certo? Aí você precisa, no caso, copiar esse código aí para a atividade de vocês. E a última parte, você vai fazer as outras operações. Quais são as operações? Divisão inteira, 2 barras, o resto é o símbolo da porcentagem e a potência, tá? Também. Aí você escolhe as variáveis que você quiser para fazer essas ações, tá certo? Então, vou mostrar para vocês como é que seria as outras 3 operações, tá? Então, eu vou criar aqui a DI, divisão inteira, enfim, você pode criar a sua variável. E vou pegar aqui, ó, num1 dividido, como é divisão inteira, a gente sabe que as 2 barras, né? Num1 dividido por num2, beleza? E aí, obviamente, que é para mostrar, né? Então, você depois de fazer todos os cálculos, você mostra, ó. Eu vou colocar assim, a divisão, e aí chama a variável DI. Pegue como base, pegue como exemplo o código que já está no material de vocês, tá bom? Então, esse é o desafio, pessoal, da aula de hoje. Então, encerro aqui a aula. Bons estudos, tá bom? Até a próxima.